Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um distúrbio caracterizado pela falta de controle da pessoa que desenvolve uma vontade incontrolável de ingerir alimentos, mesmo sem sentir fome. Aqueles que estão acometidos pelo problema não param de comer nem após ficarem satisfeitos. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversou com a nutricionista Lilian Cristina de Pádua. De acordo com ela, o problema, causado principalmente por fatores psicológicos, é um dos maiores enfrentados pela sociedade atualmente. É uma alegria estar participando desse quadro. A compulsão alimentar hoje é um dos maiores vilões e problemas de saúde da nossa sociedade. Para mim, aqui é uma das coisas que mais eu recebo dentro do consultório, a questão da pessoa não ter mais amizade com o alimento do jeito que deveria ser. Então, assim, os seres humanos e o alimento, eles têm uma relação muito antiga. Desde quando o mundo foi criado, o ser humano ou ele come para comemorar algo, ou ele come porque ele está triste. E digamos assim, de uma certa forma, que o alimento está presente em todas as coisas da nossa vida. Mas isso dentro de uma relação saudável. Se você, por exemplo, assim, tem um noivado, tem um casamento, passou na faculdade, comemorações, isso é de bom grado, mas desde que as coisas comecem a sair do nosso controle, já é uma compulsão alimentar. Já não é comer mais para atender as necessidades do nosso organismo, mas sim para satisfazer o quê? Uma brecha, uma falta, um vazio emocional para satisfazer isso. Quer dizer, a pessoa, muitas vezes, ela não tem fome, mas ela está com vontade de comer? Exatamente. E isso seria uma das grandes causas. A pessoa, às vezes, sai da mesa, está cheio, já acabou de se alimentar e tem vontade de se alimentar novamente. E isso é chamado a fome psicológica. Há uma diferença da fome fisiológica e da fome psicológica. A fome fisiológica, que seria a necessidade do alimento porque você está com fome. Se uma pessoa passa muito tempo sem se alimentar, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter um fundo no estômago, até uma dor, dependendo do paciente. Mas na compulsão não. A pessoa vai sentir vontade, ela vai atrair pelo sabor, pela quantidade, ela vai perder o foco da qualidade e aí ela vai querer estar mais próximo do alimento para resolver outras questões paralelas da vida que já não são o compromisso com a alimentação e nutrição. Ainda de acordo com a nutricionista, outros fatores que também resultam em compulsão alimentar estão ligados à depressão e a fatores genéticos. Porém, estes casos ocorrem em menor escala. Ela explica que, dentre os fatores psicológicos que resultam na compulsão alimentar, está a obsessão em seguir um determinado padrão de beleza imposto pela sociedade, o que leva a pessoa a adotar algumas atitudes estranhas, como, por exemplo, se alimentar escondida. Hoje em dia, ou você é magro, magérrimo, você tem um padrão de corpo assim, porque a novela pôs assim, porque a revista pôs assim, porque o amigo pôs assim, ou você não é bem aceito. E desse proibir dentro da alimentação gera vontade de comer. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela come escondido das pessoas, para que as pessoas não vejam. Depois que ela come porque ela precisava daquela válvula de escape, mas depois que ela fez aquela válvula, ela simplesmente tem vergonha, ela não quer que a família veja ela comendo, não quer que os amigos vejam, tem medo de ser criticado. As pessoas que têm isso geralmente se cobram demais a sua imagem física, olham no espelho e vê outra pessoa além do que elas são. E isso acaba gerando o quê? Vai virando uma cobrança muito grande até que a pessoa acaba descarregando tudo na comida. Lilian também conta que as pessoas que vivenciam esta situação acabam sentindo muita culpa e tristeza. Muita culpa, porque na realidade comer é um dos maiores prazeres da vida. Né? O paladar, a saciedade, a alegria de comer algo bom, bem preparado. A gastronomia é fantástica. Mas em contrapartida disso, o que isso nos traz, Sandra? A infelicidade. A pessoa sente aquele desconforto no estômago, sente aqui episódios de tristeza, choro, mágoa, se tranca no quarto, se reveza, não quer mais ver seus amigos, se te retira, que é um canto para ela.
porque ela acha o quê? No coração dela, ela já deve estar sentindo que ela se meio que escrava, refém do alimento. E isso é uma coisa importante de ser falado. Come para achar a solução, mas depois arruma o problema que acaba virando uma bola de neve. Esta bola de neve desencadeia muitas vezes problemas familiares, profissionais e afetivos. Se a pessoa namora, tem um relacionamento, ela se sente feia, inferior. Se ela está num emprego, ela acha talvez que ela vai ser valorizada, desvalorizada pelo porte físico dela. Se ela sai na rua, ela pode pensar que as pessoas estão rindo, reparando, né? Colocando alguma coisa em evidência assim que às vezes nem existe. Se a pessoa sai na sociedade, se sente menor, né? Ela tem como dizer, caráter comparativo diante das pessoas. Infelizmente. E isso acaba trazendo o quê? É como eu disse, não só o problema da consequência na saúde, que a gente vai falar mais à frente agora, que são muitas, mas acaba trazendo consequências de ambos os aspectos, familiar, social, emocional, tudo, conjugal, relacionamental, tudo. A nutricionista explica também que as pessoas mais jovens são as mais afetadas pelo distúrbio, especialmente as mulheres. No caso das crianças, elas precisam ser ajudadas pelos pais, que devem proporcionar boa alimentação aos pequenos. Quem é mais afetado por essa questão da sociedade exigir um corpo perfeito? Vamos dizer assim, vamos para faixa etária, né? Vamos falar de faixa etária. Criançadas, né? Crianças hoje em dia, sim, infelizmente por essa pressão também. Às vezes os pais também não colaboram em casa, acabam colocando muito próximo dos filhos os alimentos que não contribuem para a formação nutricional correta, infelizmente. Sou nutricionista de merenda escolar também, a gente tem feito um trabalho para que as crianças aprendam a lidar com mais vegetais, carnes mais genuínas, retirada de embutidos, gorduras e açúcares. E em casa, às vezes, os pais, infelizmente, não têm essa preocupação. Aí depois eles se deparam com outros colegas, isso tem atrapalhado até o rendimento escolar dentro da sala de aula, porque a criança se sente inferior. A adolescência, a parte dos jovens também são os que mais sofrem. O público feminino, então, já conhece, né, Luciana? As mulheres são muito assim, vaidosas nesse ponto. E elas se direcionam, talvez, até mesmo em comparação com as amigas. E a questão, assim, é o sexo oposto, né? O homem também, como vê ela dessa forma. Eu diria, assim, que os homens sofrem, mas mulheres eu acho que se cobram um pouco mais nessa parte. Embora hoje todos estejam procurando caminhos como exercícios físicos, reeducação alimentar, ajuda profissional de psicólogo. Hoje em dia, as pessoas têm lutado mais por isso, em questão da cura da mente, de um corpo são. A parte idosa é que acaba sofrendo um pouco menos, porque o idoso ele já tem problema com ingestão, né? Ele já tem uma ingestão mais baixa. Salvo alguns casos, assim, menos que o idoso come mais. Mas o idoso, em ambos os casos, assim, geralmente a gente tem que suplementar e cuidar deles, porque eles já ingerem menos comida, com certeza. Por isso é preciso estar atento aos sintomas que podem indicar que você, ou alguém próximo, está desenvolvendo compulsão alimentar. Detectado o problema, o nutricionista irá orientar a forma adequada como a pessoa irá se alimentar. A própria pessoa ela começa a ter os seus certos indícios. Quando ela vê que ela não está conseguindo se controlar diante desse quadro, o nutricionista vai ser aquele profissional que vai chegar junto, que vai tirar esses alimentos, porque o alimento, quanto menos vitaminas e propriedades nutricionais, mais compulsão vai gerar. Por que vai gerar? Porque o alimento que ele é muito calórico e não satisfatoriamente nutricional, ele vai simplesmente gerar para a pessoa calorias vazias. É algo bacana na hora, mas depois para administrar a saúde não tem. E quando o corpo não recebe o que ele precisa dentro de uma alimentação, ele vai cobrar o que você não deu para ele. E isso vai gerar no quê? Na frustração de baixas vitaminas, baixos minerais e outras coisas que a gente precisa. Então o que acontece? O corpo pede de uma maneira falsa por causa da compulsão, que é algo da mente. Você põe e o físico depois reclama, porque você não deu o que ele queria. Geralmente as pessoas têm vontade de comer algo que não sabe o que é. E sai à procura. E depois que você come, o que acontece? Simplesmente o corpo vem e cobra do excesso. Opa, você colocou o que eu não te pedi. Cadê as vitaminas? Aí gera mais carência ainda, porque o emocional, Sandra,
Infelizmente, o emocional, ele precisa de vitaminas, de boa alimentação. Quanto mais a alimentação for fraca, mais índice de depressão, mais índices assim daqueles tormentos da mente, essas coisas que têm afetado a nossa sociedade hoje em dia, a angústia, aquela coisa assim deprimente. O alimento tem um papel fundamental nisso. Porém, nos casos que se referem à compulsão alimentar, o nutricionista não é o único profissional indicado para a resolução do problema. É necessária a atuação de uma equipe multidisciplinar, que envolve profissionais de outras áreas, como psicólogos e professores de educação física. Acompanhamento psicológico de extrema importância, para acompanhamento mental, né? Saber como que está a pessoa, qual o problema, vamos resolver o que está atrapalhando, não vamos buscar solução em outras formas. Tratamento médico também, é claro, e de toda uma equipe, exercícios físicos, né? Profissional de educação física, nossa, a gente tem muitos exercícios hoje que ajudam muito nessa cura, nesse diagnóstico, a gente apura e dá a solução também, com certeza. Em alguns casos, onde a compulsão alimentar é muito desregrada, as consequências podem ser desastrosas. Por conta da obesidade, alguns pacientes precisam se submeter às chamadas cirurgias bariátricas. A gente vê a realização, eu acompanho muitos casos bem-sucedidos, né? Graças a Deus, uma benção os casos, mas assim, a questão que come-se muito e chega num ponto que o paciente fala assim, eu não dou conta de administrar isso, eu preciso de uma ajuda maior. É quando eles optam, às vezes, por um balão intragástrico. Quando não está no balão intragástrico, já parte direto para a cirurgia bariátrica. E a gente também é o companheiro, é o amigo nessa hora também, porque a gente está aqui para ajudar, né? Tanto eu como psicólogo, como a equipe médica, todo mundo está aqui para ajudar o paciente no que precisar. Em casos extremos ocorre sim, com certeza. Outra situação que pode acometer aqueles que sofrem de compulsão alimentar é a bulimia, distúrbio onde a pessoa acaba induzindo o vômito para tentar evitar a obesidade. A gente vê hoje assim, a bulimia está acontecendo porque a pessoa, ela se sente, às vezes tem por vergonha de falar. Eu não vou falar porque eu vou ser criticado. Eu não vou falar porque vão rir de mim. Eu não vou falar porque eu não sou aceito. Né? E às vezes por sociedade hoje mesmo cria muito preconceito. E essa onda de preconceito tem feito isso. Então às vezes assim, o diagnóstico, às vezes a pessoa acaba de comer, vai lá, provoca o vômito. Isso acaba gerando carências nutricionais e emocionais. Às vezes a família daí, ao lidar talvez com um transtorno, que era a compulsão, tende a lidar agora com a compulsão e a bulimia. Ambos, tanto a bulimia quanto a compulsão, são o quê? Ausência de nutrientes, de macro e micronutrientes. Aí o que acontece? Uma causa bem maior. Há causas até piores, né? Que às vezes a pessoa numa dessa, a causa da compulsão seria talvez uma depressão, algo ligado a outro problema, como eu mencionei atrás. E a pessoa busca essa ajuda junto à comida, junto ao alimento e de repente causa até o quê? O pior, pode levar até um suicídio. Entre outras, porque se a pessoa não se aceita, ela não vê mais assim, então isso é algo muito sério, Sandro. Eu acredito que a compulsão alimentar é algo mais sério do que nós prevemos. E isso sem contar as múltiplas problemas, doenças do coração, diabetes, hipertensão, esteatose hepática. A gente via antigamente aí problemas com gordura, fígado gorduroso. Era algo de ser tratado em pessoas acima de 50. A gente está pegando esteatose hepática com 16 anos para tratar. Triglicérides, colesterol, enfim, todas essas coisas que vão encher o nosso organismo de açúcar, de gordura, tornando o metabolismo mais lento e agredindo principalmente órgãos vitais como os rins e o fígado, que não dão conta de filtrar todo esse excesso de produtos industrializados, cheio de conservas, de corantes e de vida de prateleira longa no supermercado, com certeza. Não é à toa que vence em 2023 e... Não, tudo mais, né? Antes você pegava aí o leite natura, você pode fervê-lo em casa e deixar em ambiente fresco se você não levar para o refrigerador à tarde, ele está azedo. Hoje você pega um leite de caixinha e tem longa vida, né? Até a embalagem é escrito longa vida porque é longa, né, Sandro?
Então, o que acontece então? O nosso organismo, eu sempre digo isso em consultório, o nosso organismo ele foi criado para lidar com alimentos e não com produtos alimentícios. Eu sempre explico isso no consultório e eu acho que isso é a forma mais bacana da pessoa compreender e tentar interpretar. Eu acredito que em outras entrevistas iremos abranger esses temas para falar mais. Então, acho assim que é muito importante explicar para o paciente a origem do seu alimento. O que ele está causando, de onde ele veio, quanto de ingrediente e por aí vai. Para a nutricionista, o governo federal poderia ajudar a prevenir todos estes problemas, realizando mais campanhas alertando a população, como foi feito com o tabagismo em um passado recente. A gente veio nas décadas de 80 para 90, houve uma grande mobilização do Ministério da Saúde em torno do cigarro, né? E a gente viu aí que tamanha foi a revolução no país. Hoje a gente vê fumantes, mas antes você encontrava assim com tocos de cigarro em qualquer rodovia, em qualquer via, você via. Hoje não mais. Por que isso aconteceu? Porque houve uma mobilização, houve trabalho por parte do governo para mobilizar. Então assim, unindo a compulsão alimentar, as obesidades e todos os problemas de síndrome metabólica e todas as doenças indesejáveis que a gente tem, eu acredito que deveria haver uma mobilização maior. A gente vê em outros países, aí você pega refrigerante, até mesmo alguns alimentos integrais julgados como saudáveis, nutritivos, está assim bem destacado, alto em açúcares, nocivo à saúde, né? Positivo para a obesidade. Eu acredito que, de olho nisso, as pessoas já não teriam essa compulsão dessa forma, porque estaria divertendo. Eu acho que a mobilização, essa procura, essa vontade assim de melhorar o perfil alimentar do brasileiro dentro disso, porque o brasileiro ele é acomodado. Mas se ele conviver com algo ali que está mostrando que não pode, que é extra, que não precisa. Como nos maços de cigarro. E como foi feito nos maços cigarros nesse grande evento que houve aí nos tempos para cá. O que acontece? O câncer, o cigarro dava muito dinheiro, mas era colocado que o câncer levava à morte, que o cigarro leva ao câncer, que leva à morte. Por que não colocar isso em alimentos que tem muito açúcar, que tem muito sódio, que tem muito glutamato, que tem muita gordura, que leva à obesidade, que está deixando as vísceras cheias de gordura, que está levando à compulsão alimentar, e quem come isso drasticamente está sendo levado por um caminho não diferente do cigarro. De uma forma diferente, mas de uma forma que leva ao mesmo caminho, concorda? Sim. Então eu prefiro isso. Finalizando, a dica além da boa alimentação é a reeducação física e a adoção de hábitos que resultem não apenas em uma boa saúde, mas realmente em uma nova vida. Afinal, é preciso viver bem. Não ser sedentário, né? Procurar sempre assim ajuda profissional, ajuda de amigos. Não vai fazer uma academia, faça uma caminhada. Não faz uma caminhada, vamos para um pilates. Não vamos para pilates, vamos para natação. Eu acho assim que atinge todas as classes sociais. Se você não tem como manter tudo isso, procure caminhar, procure correr, procure pular corda, se mexe. Não tem necessidade, a questão econômica não está abrangendo isso, eu sempre falo isso no consultório. A questão também de estar procurando ajuda nutricional, de um bom profissional, né, da ajuda psicológica, né, toda a equipe que está aí para mobilizar. Eu digo assim que a gente está num mundo hoje em que tudo está acessível para a gente tem que cuidar, né? A gente vê aí tanto de uma forma ou de outra, tanto particular como SUS, tudo está oferecendo essa parte para as pessoas estar se cuidando um pouco mais. E assim, o conjunto de exercícios físicos e abandonar esses tipos de alimento em que nada contribuem para o nosso organismo é a chave do sucesso. Dormir bem e assim, o estresse está resolvendo a parte do estresse. Por quê? Hoje em dia a gente vive com o tempo cronometrado. A gente não tem tempo para tudo. Tudo que a gente vai fazer é cronometrado. Mas eu deixo uma reflexão para as pessoas. Isso vale a pena? E eu lancei um desafio até no consultório. Se você pegar moradores de rua, eles não têm como se alimentar. Eles vivem debaixo de pontes, de pontilhões.
E algumas pessoas bondosas às vezes levam um sanduíche, um refrigerante para essas pessoas que não têm o que comer. Agora eu pergunto, por que nós, podendo nos alimentar, vamos fazer do alimento a nossa morte? Se as pessoas sobrevivem dessa forma, sofrendo tanto, por que nós usaríamos algo que deveria ser tudo de bom para levar tudo que é de mal? Para que a compulsão no mundo onde pessoas não têm o que comer? Eu acredito que a reflexão assim voltada para o próximo, a questão de a gente olhar os empecilhos que a sociedade impõe, quando a gente vê pessoas passando por isso, eu acredito que a nossa vida possa ter uma mudança bem drástica e positiva, claro. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Cuidar é preparar os caminhos para a vida. É ser exemplo saudável. É ser mestre e também saber aprender. É ser esperança de um mundo melhor e fazer do sorrir um hábito. É ser colo quando necessário e, acima de tudo, desfrutar a vida com quem se ama. A nossa essência é o cuidar. Feliz Mês dos Pais. Aproveite condições especiais desta campanha. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.